humilde de coração. Irmãos, nós celebramos o 25º domingo do tempo comum. Se observarmos bem, o ano litúrgico já está concluindo. Daqui a menos de 10 domingos, parece ser muito, né? 2 meses, mas um pouco mais de 2 meses, nós teremos concluído já o ano litúrgico. E nessa última fase deste ano, em consequência também daquilo que ouvimos no último domingo, o Evangelho de São Marcos nos traz uma mensagem muito clara. Penso que o Evangelho por si só já fala muito, quando Jesus não se serve de parábolas, quando Jesus não se serve de imagens complexas referentes ao Antigo Testamento ou coisas nesse sentido, mas ele fala direto aos seus apóstolos sobre o modo como o discípulo dele deve se comportar. Bem, se olharmos para o Evangelho de semana passada, do último domingo, nós veremos como Jesus colocou as condições para ser discípulo dele. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. Esse é muito claro, os critérios para o discipulado, quando Jesus diz essas coisas. Mas hoje, ao ouvir o outro anúncio da paixão, existe aqui um aspecto muito interessante do Evangelho. Como que o coração dos discípulos, como a vida, o pensamento dos discípulos, não ainda se unem ao pensamento e à vida do próprio Cristo. Isso para nós é um critério de reflexão, porque se bem nossa própria vida também não tiver unida, e na linguagem do Papa Francisco, lembrar da mentalidade, nossa forma de pensar não for como a de Cristo, embora aqui estejamos, embora gostemos de Jesus, bons discípulos não somos. E aí é exatamente aí que o Evangelho está localizado. Enquanto Jesus está anunciando que vai morrer, ser flagelado, o anúncio da paixão, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e ele morrerá, eles o matarão, 3 dias após sua morte ele ressuscitará, os apóstolos estão discutindo sobre uma coisa totalmente aleatória a isso. Quem é o maior dentre eles? Vejam, como que a mentalidade, a forma de pensar dos apóstolos está tão distante de Jesus. Enquanto Jesus está anunciando sobre a sua entrega de vida, sobre o mistério da redenção, os apóstolos estão preocupados na hierarquia entre eles, de quem seria o maior. Às vezes, esse é um risco que todos nós corremos, porque embora nós sigamos Jesus, embora gostemos muito dele, até o amemos, nós deixamos que a mentalidade mundana nos tome, a ponto de nossos pensamentos e na nossa forma de pensar não seja unida a ele, e unida a dele, da forma dele pensar. Isso para nós é um exame de consciência, é um critério de reflexão. Se nós estamos no mesmo caminho que Cristo, se nós seguimos o mesmo modo de pensar que Cristo, ou se aqui estamos, mesmo aqui, agora, nesta igreja, ou nos acompanhando online, e nossa forma de pensar está muito distante de Cristo. Talvez isso seja a pior incoerência dos cristãos, e de muitos católicos, de que tem a forma de pensar diferente da de Cristo. E aí entendemos bem que Jesus, ao perguntar aos apóstolos o que eles discutiam pelo caminho, eles ficam até meio constrangidos. E aí então Jesus, e é bonito perceber isso, a paciência do Senhor com eles, senta com eles e revela uma frase que nós usamos, às vezes usamos até um pouco fora de contexto, uma frase que nós usamos às vezes sem entendimento, que se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos,
e o servo de todos. Ora, aqui Jesus não está querendo simplesmente distinguir, para que você busque o primeiro lugar e por isso faça o último. Santa Teresinha, inclusive, dizia que ela optava pelo último lugar porque ninguém brigava por ele. Mas o problema não é o primeiro nem o último, simplesmente no lugar físico, mas é sim a mentalidade. E a mentalidade é a partir do serviço. Há uma lógica mundana, mercantilista, que espera que o outro, que espera do outro o proveito que nós podemos tirar. E nós olhamos para o outro o quanto que da sua produtividade. Você já deve ter ouvido essa palavra, é bem contemporânea, né? Se usa muito sobre produtividade. Quando a gente vai estudar alguma coisa e vai estudar uma metodologia do estudo, se diz, não, tem que fazer tantas coisas para que você seja produtivo. Quando se fala do trabalho, se pensa, não, aquele funcionário tem produtividade. Se pensa que o serviço dele é só pela produtividade. E se ele for um funcionário que não tem tanta produtividade e ganha muito, né, se manda ele embora, se contrata um que vai trabalhar por 2, porque a lógica é mercantilista. No entanto, quando nós estamos falando de serviço, não estou falando de produtividade nesse sentido. Estou falando do serviço do ponto de vista de Cristo, porque Ele é a nossa medida. Quando se fala de serviço, de servir, ser servo dos outros, nós não estamos falando de uma atividade, tá certo? É importante entender isso. Quando se fala do servir, do serviço da igreja, do serviço como cristão, eu não estou falando de uma atividade isolada. Quando eu trabalho numa pastoral, quando eu exerço esse ofício como ministro ordenado ou de alguma outra maneira. Não, eu estou falando de uma maneira de entregar a vida. Jesus revela isso, que o serviço, e o evangelho de hoje implicitamente revela isso. Quando une o fato de falar sobre a paixão, sobre a morte e sobre o serviço. Qual é o serviço? A obra, o ministério, que eram as palavras diferentes para a mesma coisa, do Messias, do Cristo, se não entregar a sua vida para a salvação de todos. Não entregar a sua vida só pela salvação de alguns, muito embora sabemos que não todos o aceitem, mas o desejo de Cristo é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Repito, não é que isso banalize a necessidade de uma corresponsabilidade do homem, mas lembrando isso, faz com que nós pensemos, o serviço que Cristo exige de nós, servir o outro, não é uma atividade. Isso talvez seja importante lembrar a homens e mulheres do nosso tempo, que serviço não é produtividade, simplesmente. Estou falando do ponto de vista da fé. Claro que na lógica do seu trabalho, seu patrão vai continuar esperando produtividade, é claro. Mas, na lógica da fé, ao enxergar a vida e conseguir interpretar a partir disso, nós todos entendemos que serviço e servir significa entregar a vida. Não é só o que eu deixo de fazer o que eu faço, mas quando eu aprendo a entregar a minha vida por outro, eu aprendo de Cristo que é o verdadeiro serviço. E aí sim, nós entendemos bem o que é o servir na dimensão pastoral da igreja, nós entendemos bem o que é servir na vida familiar. Não é só fazer as coisas. Vocês que são casados, esposo, esposa, pai, mãe, vovó, filho, não é só o serviço entre nós, não é só aquilo que eu estou fazendo, a produtividade daquilo que eu estou fazendo, mas é a minha entrega de vida pelo outro, de maneira com que, ao amar o outro, ao me entregar para o outro, eu entendo bem o que Jesus está dizendo. O ser último aqui não é simplesmente uma categoria de uma fila, mas é entender que a minha vida doada, nem sempre correspondida, é verdade, mas doada pelo outro, porque foi isso que Jesus ensinou.
Nós falamos que o lava-pés nos ensina muito, certamente, mas sobretudo nos ensina a cruz. A cruz é a imagem maior do serviço do Filho de Deus, que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Daí entendemos, meus irmãos e irmãs, o que significa verdadeiramente servir na ótica de Jesus. E nós, seus discípulos, também queremos servir dessa maneira, naquilo que nós realizamos, aonde estamos, naquilo que fazemos. Não fazer nada pela metade, porque ninguém pode se doar pela metade. Ou se ama por inteiro ou não se ama. Essa é a verdade das coisas. Talvez isso seja impactante, mas é essa a verdade. Ou se ama por inteiro ou não se ama nada. Ou seja, quando eu me dou, aí de fato é a expressão do meu amor. Isso é a expressão do meu serviço. O verdadeiro amor que eu dou, significa dou a minha vida inteiramente pelo outro. Jesus se serve de uma criança hoje no Evangelho para dizer a quem nós devemos servir. É tão bonito porque nós achamos até mimoso, porque ele traz a criança para si, abraça essa criança. E poderíamos pensar, qual é a reflexão dessa criança? O que tem a ver Jesus mostrar e colocar uma criança no meio deles? Porque a criança é o menor, precisa da proteção de outro? Sim, por um lado podemos interpretar, sim. Por outro, nós podemos pensar que humanamente a criança tem muito pouco a nos retribuir. Quando a gente pensa em outra pessoa que tem muita coisa a nos retribuir, e o amor e o serviço acaba se tornando uma condicional egoísta, eu me sirvo do outro, ou eu tiro um proveito. E tomem cuidado, porque a mentalidade do nosso tempo é a mentalidade do eu, que coloca o eu acima de todas as coisas, inclusive mascarando um bom sentimento. Ai, por que eu sirvo os outros? Ai, porque eu me sinto bem. Ué, não é por isso. Eu me coloco a servir porque eu me sinto confortável, me traz bem-estar para mim. Veja como nossa mentalidade perdeu o sentido cristão do serviço, que entende simplesmente como uma autorreferência. E a gente acaba caindo nessa, achando que eu faço as coisas na igreja, que eu faço as coisas na família, que eu faço as coisas no casamento. Por quê? Porque eu me sinto melhor, porque eu me sinto bem, como que o critério seja um critério subjetivo, no qual eu sou a medida daquilo que eu faço. Mas se Cristo Jesus é a medida daquilo que nós fazemos, meus irmãos e irmãs, daí bem entendemos o Evangelho, e com clareza ele se revela a nós, que se doar como se doa para uma criança, sem esperar que eu tenha uma compensação por aquilo, faz com que todos nós compreendamos que o serviço é uma entrega de vida livre. Servir, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Aprender a servir a todos é aprender a se doar para a salvação dos outros. Não porque isso me traz compensações, não porque isso me traz um sentimento de bem-estar ou uma realidade de bem-estar, mas porque eu aprendo a servir. Quem de nós não já testemunhou alguém na nossa vida que nos serviu mesmo diante de algo que pessoalmente essa pessoa, algo pessoalmente que alguém tenha feito ou que tenha passado, que aparentemente não poderia servir? Quando nós aprendemos a servir, é tão bonito ver isso, quando uma pessoa cuida da outra, mesmo quando não tem possibilidades daquilo. Aprender a servir é aprender a se doar inteiramente, não simplesmente receber algo. Por isso, servir não é uma atividade. Eu estou servindo quando eu estou nesse ministério, quando eu estou fazendo aquilo, quando eu estou lidando com... Servir é uma consagração de vida, ou seja, eu faço com toda a minha vida seja serviço. E qual é a recompensa disso? É o próprio Deus. Mas a pessoa não vai corresponder. Às vezes nós até achamos que servimos os outros simplesmente para compensar as nossas debilidades, sobretudo as nossas carências. E aí vira um monstro.
Porque quando a pessoa não corresponde à nossa carência, a gente quer destruir tudo, né? Normalmente é assim. Quando aquela pessoa não dá a compensação que nós esperamos, a gente manda essa pessoa catar coquinho no quinto dos infernos, né? Mas o fato é que aprender com Cristo é mais do que isso. Aprendamos hoje, irmãos e irmãs, com o nosso Senhor, que o verdadeiro serviço, entrega de vida, que não põe o eu no centro de tudo, mas Cristo, nosso Senhor, faz com que a nossa vida seja útil para a salvação, e na certeza que a única recompensa é o próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.